Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da glória, da bondade, da misericórdia. Ai, que dia incrível que o Senhor preparou para mim e para você. Um dia cheio de bênção, de paz. Um dia onde a presença do Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos dá a direção, é quem nos capacita. Amém? Vamos orar e agradecer porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na tua presença para te louvar, para te exaltar, para agradecer e engrandecer o teu santo nome, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, esse dia abençoado, esse dia cheio da graça, do favor, esse dia onde a sua tenda, Senhor, nos cobre com a sua bondade, a sua tenda da graça nos cobre com a tua fidelidade, com a tua proteção, Jesus. Pedimos a ti, Senhor, leva nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções cativos a Cristo, Senhor. Nós pedimos que a tua palavra, Senhor, ministre a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Senhor. Ali, ó Pai, naquele oculto, ali no profundo, no secreto, onde somente o Senhor sabe que necessitamos do teu afago, da tua correção, da tua bondade, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Senhor. Nós entregamos a ti, Senhor, o nosso coração, com todo o nosso amor, Senhor, com toda a nossa fidelidade, porque nós te amamos, Jesus, e nós ansiamos e desejamos mais da tua presença, Pai. Pedimos a ti, Senhor, fala conosco. Mais uma vez, leva cativo a nossa mente, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que tira o foco de ti, Senhor, nós repreendemos, Pai. Nós declaramos que esse dia é um dia de vitória, é um dia de bênção, é um dia de favor, é um dia onde os seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal, Senhor. Nós nos escondemos, nós nos refugiamos no esconderijo do Onipotente. Nós estamos debaixo das suas penas, debaixo das suas asas, Senhor, onde nós estamos seguros. Nós declaramos que todo o nosso amor é para ti, Senhor. Leva cativo, Pai, cada pensamento. Peço a ti, Jesus, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como instrumento, como ferramenta útil para a tua obra, Pai. Usa-me, ó Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Peço, doce, amado Espírito Santo, nos conduza, nos direcione, seja o nosso leme da nossa vida. O que vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo, nos dá direção. Eu declaro que toda ação maligna, que toda impossibilidade dessa boa semente chegar ao coração necessitado, eu declaro neutralizados, paralisados e cessados agora, em nome de Jesus. Leva cativo a nossa mente, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Ministra o nosso coração, Senhor, com a tua verdade, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Que bondade, que fidelidade que só poder você encontrar em Jesus. Amém. Através da sua palavra, através da sua misericórdia, através de tudo que o Senhor faz por nós todas as manhãs. Agora há pouco eu levantei, aí eu fui na janela, tem um lindo nascer do sol, a coisa mais linda do mundo, que só podia ser o quê? Jesus. Só podia ser a graça, só podia ser o favor. Assim é, todas as manhãs nós levantamos, ainda que não vejamos, o sol está lá. Assim é a bondade, misericórdia, fidelidade do Senhor, ainda que você não veja por conta das circunstâncias que você está vivendo, mas a bondade, a misericórdia, o favor, a gentileza do Senhor está ali, no simples nascer do sol, a coisa mais linda do mundo. É assim, a bondade do Senhor é a coisa mais linda do mundo. Amém? Hoje continuaremos falando sobre orações não faladas, orações silenciosas, orações pensadas, orações sonhadas. Você sabia que tem uma espécie de oração que ela é sonhada? Existe oração em sonho e o Senhor responde uma oração em sonho? Já ouviu falar sobre isso? Sabe quem é essa pessoa que sonhou e orou no seu sonho e o Senhor respondeu? Pois é, esse personagem, essa pessoa, esse homem de Deus super importante na Bíblia chama-se Salomão. Salomão teve um sonho e nesse sonho ele orou. Ele pediu ao Senhor sabedoria. Ele pediu ao Senhor que o Senhor o capacitasse para guiar o
povo de Israel com sabedoria, com bondade, com misericórdia, assim como o Senhor tinha feito com Davi. Mas isso não foi uma oração onde ele se ajoelhou e pediu ao Senhor, não, ele teve um sonho. Enquanto ele sonhava, ele orou. E a oração em sonho foi respondida. Nós vemos isso em 1 Reis 3, do 3 até o 15. A leitura é um pouquinho extensa, mas é necessário para que se faça a compreensão do que eu acabei de falar. Salomão sonhou e orou. Vamos lá. Salomão, o começo é a coisa mais linda. Olha que coisa linda, linda. Salomão amava o Senhor. É o testemunho que a Bíblia dá de Salomão. Salomão amava o Senhor. Andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. O Senhor, o rei, foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, porque era o lugar mais alto e importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos. E Deus lhe disse, peça o que quiser que lhe dê. Salomão respondeu, foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da sua face. Mantiveste com ele esta grande bondade, e lhe deu um filho que se assentasse no seu trono que se vê hoje. E agora, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo tão grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o povo. Compreensivo é sabedoria. Para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este povo tão grande? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. E eu lhe dou um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias de sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi fez, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Olha que poderoso. Lendo essa passagem, eu nunca de verdade tinha me atentado que foi um sonho. Foi uma oração sonhada e o Senhor respondeu. Não só respondeu, como abençoou Salomão, como o tornou o homem poderoso que Salomão foi, inteligentíssimo, sábio, um homem segundo o próprio testemunho do Senhor, aquém de todo o tempo, aquém de quem? Dos reis anteriores, nunca tiveram a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, e posterior até os dias de hoje, nós nunca ouvimos falar de alguém com a sabedoria tão abundante quanto Salomão. Então, falando sobre orações não faladas, olha o que nós encontramos, que também existem orações que são sonhadas, orações através de sonhos. Temos sonhos de revelações, temos sonhos às vezes até assustadores, que nem sempre vêm da parte do Senhor, né? A nossa mente, ela é protegida, por isso que nós sempre oramos e falamos, Senhor, leva a nossa mente cativa, que o Senhor blinde os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, que são nossas emoções são perigosas, porque quando elas se descontrolam, descontrolam tudo nossa mente. Então nós sempre estamos colocando submissa a Cristo,
Nós colocamos ela submissa àqueles para que nosso Senhor controle as nossas emoções e que não deixemos de forma alguma as emoções tomarem contas. E é importante observar que Salomão ali, ele tinha um autocontrole das suas emoções, a ponto de ter sabedoria, que no seu sonho ele já era um homem sábio. Você pode ver que ele já era sabedoria para que no seu sonho ele pedir algo muito além do que riqueza, das coisas do aqui e agora, coisas que poderia não ficaram aqui, né? Porque Salomão, por mais poderoso, por mais inteligente que foi, ele morreu, né? E tudo que ele construiu ficou aqui e foi perdido, na verdade, pelos seus sucessores. Mas, voltando ao nosso tema, que é a oração, Salomão, ele orou por sabedoria para governar o povo de Israel. Deus se agradou com seu pedido, concedeu-lhes não só sabedoria, mas também as riquezas e a honra que ele nem pediu. Porque quando você faz o pedido certo, foi que nem Ana, quando o seu desejo se alinha com o propósito do Senhor, a bênção ela é abundante, vem muito além do que o que nós pensamos, que nós imaginamos. Por isso que nem como nós vimos com a oração de Ana, nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, nos dá entendimento para que os nossos sonhos, os nossos desejos se alinhem ao seu propósito, porque quando se alinha com o propósito do Senhor, aí vem muito mais além do que nós somos capazes de imaginar. E eu vi essa frase e eu achei muito interessante, que diz o seguinte: quando a alegria e a oração são casadas, seu primeiro filho é a gratidão. Então, quando nós nos alegramos ao orar e temos alegria e colocamos isso em oração, nosso primeiro passo é agradecer. O nosso primeiro filho é a gratidão, é um coração grato. E é isso que Salomão tinha. Você pode ver, prestar atenção no texto, que ele é grato por tudo que o Senhor fez com o pai dele, todas as bênçãos que o Senhor colocou sobre a vida de Davi, sobre a retidão de Davi, sobre o ministério de Davi. Ele já era grato por tudo aquilo que o Senhor já tinha feito com Davi. E aí é onde ele pega e começa a pedir sabedoria. E a palavra do Senhor diz em Mateus 7 e 8 o seguinte, que peçam, lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abre. Então, a palavra do Senhor nos fala que pedir, dá-se-vos-á. Então, vamos pedir, vamos colocar em oração. E nós aprendemos hoje que até em sonhos nós podemos orar. Olha que tremendo isso. Olha que poderoso. Que nem todas as vezes eu li esse texto algumas vezes, mas toda vez que a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo nos traz uma nova revelação de algo que a gente passa batido. Eu nunca tinha me atentado que era uma oração sonhada. Sabia que era um sonho, mas não tinha me atentado que era uma oração sonhada. Como é poderoso. Talvez você nem sempre possa falar sobre as coisas celestiais aos homens, mas a Deus você pode falar. Pede, buscai, batei. Deixem que as suas orações deixem que as suas orações se adaptem à situação. Caia cada dia. Cada forma de oração é prescrita, é aceita, é recompensada da maneira que é adequada ao seu caráter, ao caráter de Deus. O importante é orar, é ser honesto com o Senhor, assim como Salomão foi com as suas fraquezas. Reconheça que é fraca e confesse a Deus suas limitações, pois aí que a força do Senhor agirá a seu favor, quando temos certezas que sem Ele nada podemos fazer. Foi isso que Salomão reconheceu, que se não fosse a mão do Senhor, ele jamais seria capaz de governar aquele povo, de orientar aquele povo, de conduzir aquele povo de forma exemplar, de forma que estenderia ali o nome de Davi. A preocupação era com o reinado anterior, de ser um reinado melhor. E assim foi. De certa forma, Salomão foi um excelente rei. Infelizmente, por se misturar, assentar-se em mesas que ele jamais deveria sequer estar, ele sentou em mesas, ele negociou com reis, com rainhas, que ele nem deveria. Infelizmente, no decorrer desse processo, ele acabou
colocando toda essa sua sabedoria no lixo. Ele acabou colocando toda essa sabedoria de uma forma não muito proveitosa, que é se afastando da presença do Senhor. Tudo que te afasta da presença do Senhor, tudo, amizade, relacionamentos, trabalho, estudo, qualquer coisa que te tira da presença do Senhor, não vai te levar para um bom caminho. Sem contar que é óbvio que também não faz parte dos planos de Deus, é só questão de raciocínio. Te afasta do caminho, te impede de ler a Bíblia, te impede de orar, te impede de ir para a igreja. Não necessariamente vai te impedir, não vai. Vamos fazer tal coisa, vamos descansar, vamos fazer isso. Hoje eu não tô muito afim. Lógico, vai ter dias que nós não estamos mesmo afim, estamos cansados. Mas rompa essa barreira, rompa, vá triste, vá chorando, vá capenga, vá xoxa, vá desanimado, vá feliz. Atravesse a cidade se for preciso, como eu já fiz. Atravesse o estado, atravesse o país se for necessário, mas vá. Esteja sempre em comunhão com os santos, assim diz Paulo na sua carta. Estejam sempre em comunhão. É importantíssimo você estar sempre em comunhão com seus irmãos, na sua cela, na sua célula, na sua igreja. É importante, não deixe de viver esses momentos em igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Nós devemos estar no corpo. A minha mão não funciona se ela estiver fora do meu braço. Meu braço não funciona se estiver fora do meu ombro. Nós somos partes de um corpo. E fora do corpo nós morremos. Nós enfraquecemos. E somos alvos muito fácil do nosso inimigo, das nossas almas. Amém? Peça ao Senhor sabedoria, discernimento, revelação da sua palavra. Que essa palavra do Senhor ministre ao seu coração e que você compreenda que a oração, ela não tem uma regra. Ela só precisa ser feita. Precisa ser feita. É isso que ela precisa. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor silenciosamente. Fale com o Senhor berrando, gritando, chorando. Fale com o Senhor em sonhos. É lógico que isso nós não controlamos, mas nós aprendemos que até em sonho nós podemos orar e entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel e Ele nos abençoa. Quando nós alinhamos, quando nós compreendemos o alinhamento do nosso sonho, nossa vontade, nosso desejo ao propósito do Senhor, Ele se encaixa e aí sim, toda a nossa história ela é transformada com abundância, a qual nós sequer podemos imaginar. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Fica com Jesus um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia do nosso Pai de amor. Amém?